comecei na década de 90, é por aí, 93, 94. Aí eu comecei com meu irmão Hilton, né? A gente tocava muito nos barzinhos, fazia serestas. E a galera gostava muito, né? Agora só que naquela época era um repertório diferente, né? Aquelas músicas mais românticas, a Jovem Guarda. Então a gente fazia aquela mistura, né? O samba também. E ali pelo meio a gente tocava uns shotzinhos, forrozinho. Mas era muito bacana mesmo. Foi muito bacana, assim, a época de Hilton e Doca, meu irmão. Até hoje eu passo na rua, as pessoas ainda comentam, ainda lembram, falam. E teve uma coisa que aconteceu que foi muito interessante. Eu encontrei um amigo na rua e ele falou assim: Doca, hoje eu tenho uma filha e o meu relacionamento, meu casamento começou numa festa sua e de seu irmão, né? Ele conheceu a esposa dele lá e falou que já tinha uma filha, né? E isso aí para nós é gratificante, porque é sinal que a gente deixamos alguma coisa ali, né? De bom, bacana, marcada, né? Que foi o casamento deles. E hoje ele falando de sua filha. Isso aí é uma coisa que marcou na época de Hilton e Doca. Muito bom mesmo, muito bacana. Vou colocar aí os anos, deixa eu ver aqui, 1974, aí, 1975, 1976, 77, 78, 80. Aí o São João era bacana, viu? Eu tô falando por mim, falando por ninguém não. Aquela coisa daqueles fogos subindo, que chamava-se foguetão, né? Até tinha um menino aqui que o apelido dele era foguetão, porque eu não sei. Aquele foguetão que tinha uma vara, né? Ele subia, chegava lá em cima e explodia, e a vara depois descia, caía em algum canto por aí. Mas você abria a porta, tava a rua repleta de fogueiras, fumaceiro maior do mundo, mas pra gente aquela fumaça não prejudicava em nada, porque a gente tinha ela como tradição. Se não tivesse a fogueira, mas era bacana demais, as fogueiras, os fogos subindo, descendo. A gente não tinha essa coisa de ir para as ruas, para essas festas como tem hoje em dia. A gente ia para casa dos amigos, tomavam ali, outro aqui e tal, se juntava com os amigos, passava a noite todinha ali. Quando não ia para a zona rural, para os sítios, muito bacana também. Eu lembro muito bem a minha mãe fazendo comida de milho, pamonha, canjica. Hoje em dia você encontra canjica, pamonha em todo canto aí nas esquinas, mas naquela época não, era uma coisa que era tradição. Aquele dia a gente ficava contente, então hoje vai ter pamonha. E nossos pais ali, ó, pegados, fazendo a comida de milho, aquela comida típica, né, da época. E era como se a gente passasse o ano todinho para comer uma espiga de milho, um prato de canjica, mas era sensacional, era bacana. Os forróis, eu não sei porque eu gosto do forró autêntico, do forró de pé de serra. Os forróis na época
era bem diferente quando você escutava os três Nordeste, trio nordestino, o próprio Luiz Gonzaga. Depois foi surgindo as bandas, foi surgindo essas bandas. Eu lembro que a primeira banda assim que foi surgindo, que eu lembro bem mesmo, foi Mastruz com Leite. Aí eu já senti aquela pegada diferente, né? Do triângulo, da zabumba, da sanfona. Aí a gente já sentia, porque já vinha outros instrumentos pelo meio, bailarina, aquelas coisas. Aí fui modificando, foi mudando, né? Mas foi bom. Teve aí o São João, que eu falo assim, das bandas do forró das antigas, que era Mastruz com Leite, já era outro tipo de São João, não era como de antigamente, que era o pé de serra mesmo, triângulo, sanfona e zabumba. Aí tinha, que era bacana também, Mastruz com Leite, que eu gosto muito também, tem muita música bonita. Cavalo de Pau, Mel com Terra, não é isso? Essas bandas aí. Depois essas bandas, Banda Líbano, depois essas bandas aí deram uma sumida. Foi aonde foi chegando aí esse ritmo atual. Então essas bandas como Limão com Mel, como o próprio Mastruz, Magníficos, que era no auge, começaram a sumir mais, né? Então esse já foi a segunda etapa do São João. E agora esse forró atual, né? Esse forró atual que a galera aí curte. E não tem nada contra, cada um gosta de uma coisa diferente. Mas eu sei que a gente vivia outra época, mas eu gostava mesmo da minha época do pé de serra, eu gostava demais. O carnaval que marcou muito foi o carnaval de 1984. Não vou falar os anteriores porque eu era criança ainda, né? Mas 84 já era bem adolescente e eu formei a charanga, os pioneiros do samba, Era muito bacana, a gente ia desfilar nas ruas. Era um carnaval diferente, não é como o carnaval de hoje, que é em trio elétrico, aquelas coisas. As charangas à tarde saía pelas ruas, a gente mandava convite para a casa do pessoal, eles faziam aquela mesa, aquele banquete, botava bebida, aquela coisa, e a gente ficava tocando aquele samba, aquele negócio. Era bem bacana. Depois ia desfilar na rua. Quando era noite, eu sempre falo do caoba, porque o caoba sempre estava presente em tudo aqui em Esperança, quando se falava de festividades, né? Aí à noite a gente ia para o caoba, né? E o caoba era lotado, né? Lotado, a orquestra de freio daqui de Esperança, né? E o caoba todo ornamentado, com aquelas coisas carnavalescas. Era muito bacana, eu achava muito bacana. Mas hoje é diferente, hoje a coisa foi mudando, hoje é aquela coisa do trio elétrico, né? É muito bacana também. Mas assim, eu gostava mais quando era na minha época, era aquele carnaval de rua mesmo, carnaval de rua, do pó na cara, aquela coisa, era sensacional. Geralmente as festas eram no caoba mesmo, né? Aquelas festas de confraternizações das firmas no final de ano, eram muitas festas no caoba. O caoba foi um canto assim, que trouxe muitos artistas e nós tivemos o prazer de fazer parte também assim, de mostrar o nosso trabalho lá no caoba.
um clube onde passou José Augusto, passou Nubia Lafayette, passou Nelson Gonçalves, o saudoso Antônio Marcos e tantos artistas como bandas, na época no auge, banda Grafite, hoje também está no auge ainda, banda Feras, quer dizer, isso aí fica marcado porque a gente também fazia parte, né? Daqueles momentos bacanas no meio também, e o Tidoca, no meio dessa galera aí maravilhosa.